Você já se sentiu feia ou feio em algum momento? Já sentiu que o seu cabelo não estava legal, que os seus dentes não são bonitos o suficiente, que o seu tipo físico não é interessante, não é atraente, que a sua pele é feia, que você precisa esconder alguma coisa na sua aparência? Se já, fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas, antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliana Capioto, eu sou professora de inglês, mas aqui nesse canal eu falo sobre um pouco de tudo. Trago reflexões sobre a minha vida, sobre o dia a dia, sobre a sociedade. E a ideia é que nesse canal a gente troque figurinhas, né? A gente aprenda um com o outro. Inclusive, deixem comentários aqui sobre a opinião de vocês, que eu acho que a gente pode ter uma discussão muito rica por aqui. E se você tem interesse em conteúdo sobre aprendizado de inglês, né, praticar o seu inglês, eu vou deixar um link aqui embaixo para o meu outro canal, que aí eu produzo conteúdo em inglês para vocês, tá bom? Então a gente vai falar sobre o padrão de beleza que a gente aceita na nossa sociedade, imposto pela indústria da beleza, que ganha com isso, e como isso afeta a nossa vida, né? Então, assim, uma coisa que talvez você tenha percebido é que a indústria da beleza é uma indústria muito rica. Eles ganham muito, muito dinheiro. É uma das indústrias mais rentáveis no Brasil, porque eles entenderam como eles conseguem explorar as nossas inseguranças com o nosso corpo como forma de fazer com que a gente gaste com os produtos que eles nos ofertam como a solução para a nossa falta de beleza, né? Então, e eles trabalham muito bem. Muito bem, eles usam pessoas importantes, celebridades, né? Eles estão presentes nas novelas, nas séries, nas revistas, nas redes sociais com influenciadores. E eles fazem a gente pensar, consumindo todo esse conteúdo por todos os lados, que o nosso corpo não é adequado, que o nosso corpo não é bonito, que o nosso cabelo não é legal, a nossa pele precisa de tratamento, de preenchimento, que a gente precisa de lipo, que a gente precisa de cirurgia plástica, que a gente precisa de algum procedimento químico no cabelo. A gente vai pensando cada vez mais que a gente é feio. Quanto mais conteúdo a gente vai consumindo dessas mídias sociais, mais a gente vai se sentindo inadequado. E isso faz mal para a gente num todo, né? Faz mal para a nossa saúde mental, faz mal para a nossa saúde física, porque todos esses produtos são coisas que não são naturais e que quando a gente coloca no nosso corpo, elas vão fazer mal para o nosso corpo de alguma forma, né? Os produtos químicos que a gente coloca no cabelo, os produtos químicos que a gente coloca na unha, acetona, enfim, todos esses procedimentos plásticos, né? Cortar a pele, preencher com produtos químicos, a maquiagem que cobre os poros da nossa pele o tempo inteiro. Tem pessoas que usam maquiagem todos os dias, elas não sabem viver sem maquiagem porque elas se sentem desconfortáveis com o rosto natural e elas aprenderam a se sentir desconfortáveis assim com o rosto delas porque elas viram nas mídias sociais pessoas perfeitas usando maquiagem o tempo inteiro. Então, isso é muito prejudicial para a gente, né? Prejudicial para a nossa saúde mental, porque a gente não sente confiança na gente mesmo, a gente sente que a gente não tem o direito de ser amado, porque a gente não é bonito o suficiente, que a gente não tem poder, enfim. E uma pessoa que não tem confiança em si mesma, né? Que não tem confiança na sua beleza, ela é uma pessoa que anda mais cabisbaixa, mais arcada, e isso faz com que a gente perca a beleza. Tem inclusive um vídeo muito interessante, que eu vou deixar até o link aqui embaixo para vocês, de um rapaz que foi fazer um TED Talk falando sobre aceitar a nossa beleza natural. E esse rapaz, ele teve uma situação muito diferente, assim, ele nasceu com um tumor no meio do rosto, que mudou toda a organização do rosto dele. Então, os olhos dele eram mais separados, enfim, ele passou por várias cirurgias para tirar esse tumor e reorganizar, né, o rosto dele. Até que em um determinado momento tinha mais uma cirurgia que os médicos tinham sugerido.
Só que era uma cirurgia muito arriscada. E aí os pais dele pensaram, né? Será que vale a pena fazer mais essa cirurgia ou é melhor deixar do jeitinho que tá? Então ele está contando a história dele nesse vídeo. E assim, num primeiro momento, quando você vê o rapaz, você leva um choque porque ele tem um rosto diferente do nosso, né? De um rosto normal. Mas assim, passou um minutinho dele falando naquele vídeo, ele tem uma postura tão boa, tão confiante em si mesmo. Ele é engraçado, faz piadinha, que depois de um minutinho assistindo ele, você já nem percebe mais como é o rosto dele. E você olha ele como uma outra pessoa normal. E foi assistindo esse vídeo que eu percebi que mesmo uma pessoa que tenha diferenças tão grandes no rosto, pode ser considerada uma pessoa bonita, uma pessoa agradável aos olhos, por conta da forma que ela se apresenta, né? A postura dela. Então eu acho que o que falta na gente, na sociedade em geral, é mais confiança na gente mesmo, confiança na nossa aparência, uma postura de confiança, né? Uma postura de eu sou bonito, eu sei que eu sou bonito, eu sou legal, eu sou divertido, né? E não com aquele medo de ser julgado pelo outro. O outro tá vendo meu cabelo não é como é na mídia. Minha pele tem essas marquinhas aqui, aqui e ali. A pessoa tá julgando a minha pele, olhando pra mim. Cara, isso não acontece. Isso não acontece. A pessoa tá, assim, pouco se lixando, sabe? Se você é uma pessoa legal, se você tem postura, se você mostra que você tem segurança em si mesma, na sua própria pele, você vai passar essa imagem de beleza para outra pessoa. E é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Eu não aprendi a gostar do meu corpo desde o início, né? Ali no começo da minha adolescência, eu aprendi, na verdade, eu era como todo mundo. Eu aprendi a ver problemas no meu corpo. Eu aprendi a ver o meu cabelo como fora do padrão, a ver a minha pele fora do padrão, os meus dentes, o meu tipo físico. Eu só via problema no meu corpo. E eu não sabia valorizar a minha beleza natural. Então eu era uma pessoa que se apagava, né? Não tinha confiança em mim mesma. Então eu usava umas roupas bem largadonas, assim, sem muita noção nem de moda. E aí a questão não é comprar roupas que estejam na moda, mas usar roupas que te deixem bonita, né? De certa forma. Então eu não ligava para isso, eu usava o cabelo sempre preso, eu não sabia me valorizar. De verdade. E valorizar, eu não tô falando passar maquiagem, alisar o cabelo, ou deixar os cachos definidos, ou fazer procedimento estético. Não. O que eu tô falando é saber usar, por exemplo, o cabelo com um corte que valorize o meu tipo de cabelo. Me valorizar na minha postura com o corpo que eu tenho. Na época, eu era até mais corcunda, eu tinha vergonha dessa parte do meu corpo, porque eu não tenho, né, um maxilar muito definido, então eu tinha vergonha dessa papadinha que aparece quando eu abaixo a cabeça, então eu andava mais corcunda, com o rosto um pouco mais pra frente, era um terror. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo, eu já tinha essa noção de que a indústria da beleza era uma indústria que explorava a nossa insegurança com o nosso próprio corpo, isso eu já sabia. Eu sabia que os produtos da indústria da beleza faziam muito mal para o corpo, já sabia disso, mas eu não sabia dar valor à minha beleza natural. E aí, com o tempo, eu fui consumindo conteúdo sobre isso, sobre como a gente tem tipos físicos diferentes e cada tipo físico tem a sua beleza, né? A gente tem características étnicas, né, das famílias dos nossos ancestrais, que devem ser valorizados também. Cada cabelo tem um tipo de corte que fica bonito, um corte que é popular nas redes sociais ou nas novelas, talvez não seja o corte adequado para o nosso tipo de cabelo, e tá tudo bem. Há outros cortes bonitos para o nosso tipo de cabelo.
Então eu fui consumindo esse tipo de conteúdo e fui aprendendo cada vez mais a valorizar a minha beleza natural e ficar cada vez mais crítica com esse sistema. E aí eu fui percebendo, também consumo conteúdo sobre meio ambiente e tudo mais, eu fui percebendo como a indústria da moda também é muito prejudicial para a nossa saúde e para o meio ambiente também, né? Então todos esses produtos que as meninas compram para ficarem mais bonitas, cara, fazem um mal danado para a saúde delas, para o meio ambiente. Muita coisa é descartada no meio ambiente, vira lixo. Enfim, é um problemão, né? Então, eu tô compartilhando isso com vocês aqui porque talvez você, como eu, antigamente, se sente desconfortável com o seu corpo, e isso é porque você está consumindo um conteúdo que te faz se sentir desconfortável com o seu corpo. E o que falta é você consumir conteúdo que valorize a sua beleza natural, porque tudo depende do nosso olhar. Tem uma coisa que o meu marido me falou um dia, há alguns anos, eu ainda estava naquela época de me criticar muito, sabe? O meu cabelo não tá bom, essa roupa me engorda, isso, aquilo. E aí um dia ele parou e falou para mim: Eliana, quando você critica o seu corpo, critica o seu cabelo, o seu corpo no geral, eu ouço isso e isso acaba mudando a minha forma de te ver. E aquilo que ele falou me impactou bastante e me deixou reflexiva. E eu acho que é isso mesmo, né? Como aquele rapaz lá do vídeo, ele mostra que tem segurança no corpo dele e a gente começa a ver ele com um olhar de, cara, ele é um cara atraente. Da mesma forma, se a pessoa ela se apresenta desconfortável com o próprio corpo, ela vai parecer feia para os olhos das outras pessoas. Então a gente tem que aprender a ter segurança no nosso corpo, a gente tem que aprender que a gente não precisa consumir todos esses produtos da indústria da beleza que só ganham explorando as nossas inseguranças. E a gente tem que aprender que a gente é natural, que isso aqui é orgânico, né? É um corpo orgânico e que existe beleza em cada um de nós. Tá bom? Então era essa reflexão que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Ainda mais agora na época das redes sociais, eu acho que a gente é cada vez mais bombardeado com esses conteúdos que fazem a gente se sentir mal. Eu sinto muito pelos adolescentes que estão crescendo agora em contato com as redes sociais. Já era difícil lá atrás, na minha época de adolescente, me sentindo insegura com tudo quanto era parte do meu corpo, por conta das novelas, por conta dos programas de televisão, que a gente via de vez em quando, né? Hoje está ali na palma da nossa mão cada vez mais conteúdo sobre como o nosso corpo não é bonito o suficiente, não é perfeito e precisa ser corrigido. Então, eu me preocupo muito com os adolescentes, com os jovens. A insegurança com o corpo pode trazer consequências negativas para outras partes da vida da pessoa, saúde mental, nos relacionamentos. Então, é uma coisa muito séria. E quando você sai dessa bolha, você quebra essa bolha que é construída em volta da gente, né, da beleza almejada, você percebe que tudo isso é um grande circo criado por empresas para lucrarem em cima da gente. E a gente está caindo que nem patinho para essa narrativa das empresas. Então, quando você percebe isso, você se vê fora disso e aí você consegue perceber nas outras pessoas que consomem todos esses produtos, enfim, que querem mudar suas aparências, como pessoas que são muito vítimas desse sistema. E aí o que acontece? Você quer ajudar essas pessoas a entenderem que elas estão sendo controladas. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então, se você é um jovem adulto, se você é um adolescente que está aprendendo a ver problemas no seu corpo, para de ver esses conteúdos que te fazem se sentir insegura com o seu corpo e começa a consumir conteúdo que faça você se sentir confortável com a sua beleza natural. E uma outra dica aqui é que você comece a consumir conteúdo sobre saúde, sobre como ter uma saúde boa, para que você viva uma vida longa e saudável, para que você consiga fazer tudo o que você quer na sua vida.
porque isso vai te ajudar ainda mais a dar valor ao seu corpo natural do jeitinho que ele é. Então é isso, eu espero que essa reflexão aqui tenha te ajudado de alguma forma. Me fala aqui nos comentários se você já passou por uma situação difícil, se você já fez essa reflexão você mesma ou mesmo, se você já conversou com alguém sobre isso, se você já viu alguém que é uma grande vítima desse sistema. Vamos trocar figurinhas aqui nos comentários, vai ser bem legal. E se você gostou desse vídeo, por favor dê um like, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e ele vai mostrar para mais pessoas. Isso vai ajudar o canal a crescer. E se você quer ver mais vídeos aqui sobre diferentes reflexões, se inscreva aqui no canal para ficar aqui comigo e receber notificações sempre que eu crio algum conteúdo novo por aqui, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!